Aqui fazendo a seguinte pergunta. Ela diz que o seu filho, por ele, ficava horas e horas. Ele tem 9 anos de idade. Se deixar, ele fica o dia inteiro jogando no celular ou assistindo vídeos. Mas eu estipulei com ele apenas 2 horas por dia. Doutora, pergunto a você, esse tempo é muito ou é suficiente para a idade dele? Criança nem devia ter algo às mãos para estar jogando. Claro que o jogo, ele exercita o cérebro, tem todo um estudo mostrando isso, mas ele principalmente vicia. O que nós estamos vendo hoje não são crianças desenvolvendo habilidades quando estão jogando. Nós estamos vendo crianças viciadas que, quando você tira dela, ela tem síndrome de abstinência. Existem, principalmente nos Estados Unidos, comunidades como se fosse de alcoólicos anônimos para viciados na internet anônimos. E eles recebem crianças de 3 anos de idade, fazendo uma desintoxicação. Hoje nós já sabemos que estes jogos, eles atuam nos nossos sistemas de recompensa do cérebro, que viciam como as outras drogas. 2 horas, mamãe, ainda é muita coisa para uma criança passar com alguma coisa na mão jogando. Ela devia estar produzindo alguma coisa. Tente, por favor, diminuir mais ainda. Ela é capaz, mas não existe tirar sem colocar nada no lugar. A substituição, eu faço isso com a minha baby. A Angelina tem 2 anos de idade. Quando ela quer algo que ela não pode, eu já ofereço para ela alguma coisa que pode. Não é que você está o tempo todo compensando, mas nós somos assim. Você pode oferecer para ela alguma coisa que seja positiva sempre. Olha, jogar não pode, mas nós vamos fazer tal coisa que eu sei que você gosta. As crianças, elas vão perdendo o interesse pelos jogos, né? Eu falo jogo de vôlei, de futebol, porque os pais não querem levar, porque não tem tempo, porque elas sempre fazem coisas que têm uma função social. E não só pelo prazer. Certa vez estava em casa de amigos e os adultos num canto e as crianças pré-adolescentes, adolescentes noutra sala do lado. E elas estavam todas com smartphone, tablet, etc, etc. Um dos adultos, aí nós começamos a perceber o que eles estão fazendo, como eles estavam. E aí um de nós falou assim, vou lá e vou fazê-los dispensar o tablet e os celulares e você vai ver com que técnica. Ele foi lá e propôs um desafio para eles, um desafio matemático, e eles se sentiram super desafiados, e um querendo dizer, não, mas isso é fácil, só que não era tão fácil. E eles ficaram muito tempo querendo vencer e dizer ao professor do que ele havia descoberto ou conseguido fazer. Então, quando nós dizemos, mas meu filho, impossível largar. Não é que é impossível largar, não é que é impossível deixar de canto. Está sendo impossível a nós, pais, oferecermos algo que seja mais recompensador. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes até o que é lícito, o que é bom para os nossos filhos, eles são dados por motivo errado. O filho vai para o futebol, para o piano, até para a aula de culinária de comida de Marte, né? Porque nós precisamos ocupar o tempo deles, já que estamos fora de casa. Verdade. Essa criança fica cansada e ela sabe o motivo. Porque criança é mais esperta do que a gente imagina. Não é colocado o que ela de fato gostaria, mas tem que ser na hora marcada, porque até esse horário a mamãe ainda não chegou em casa e você precisa ficar lá. A criança precisa fazer o curso da moda, o instrumento da moda, porque isso é aceitável socialmente. Escuta o seu filho. A criança, ela não precisa de muita coisa. Ela precisa que a necessidade dela seja atendida. A criança precisa de estímulo, criança quer novidade e criança quer atenção. Ela quer descobrir coisas, ela quer resolver problemas. O cérebro está o tempo todo procurando problema para resolver. Aí quando não tem problema, ela cria. Ela vai criar problema para alguém resolver para ela. Então a criança precisa ser desafiada, mas com bons desafios. E lembrar o quanto que a gente gostava de algumas coisas na infância. Que para as crianças hoje, às vezes eu fico ensinando para os meus sobrinhos coisas que a gente fazia na infância e que eles acham isso o máximo, né? E que a gente pode resgatar. Criança, ela não quer coisas sofisticadas. Ela quer coisas que dão a ela sentido, prazer. A criança fica lá horas e horas jogando porque ela quer resolver desafios. E nós podemos dar desafios que não viciem o cérebro dela. Porque o jogo vicia, a gente sabe disso. Tanto que você precisa de terapia para deixar o vício. Então essa mãe
deve saber que 2 horas ao dia é muita coisa para um menino de 9 anos de idade. Se não me engano, o dono da Microsoft, o Bill Gates, o cara que inventou esse negócio que está lá dentro da casa da gente, ele deixa esse período que os filhos, agora já são mais crescidos, mas quando adolescentes, que eles fizessem uso da internet 2 horas por semana. Então, é bom se pensar, se o criador da Microsoft, se o cara da tecnologia diz, não, 2 horas por semana, você vai deixar para o seu filho 2 horas por dia, faz um comparativo aí. E ele mesmo, pode ter errado? Os filhos dele, mesmo antes, já começaram a trabalhar, porque ele disse, meus filhos não vão viver da minha herança. Exato. A minha herança vai ser para dar suporte para aqueles que não têm condições de estudar e construir uma carreira. Os filhos estão fazendo dos pais a sua única possibilidade de renda no futuro. Então, assim, eles não estão construindo as coisas. Eles não estão se importando com o futuro. Porque já que hoje o meu pai dá tudo que eu quero, da forma que eu quero, para que eu me preocupo com o futuro? O futuro não existe. Porque ele me dava na infância e hoje na adolescência também me dá. Para que eu vou preocupar com algo que ainda não chegou e que nem sei se chega? Então, nós precisamos trazer de novo aquela ideia de temporalidade para os nossos filhos. Não existe presente, passado e futuro. O futuro existe. O futuro chega e você precisa estar preparado para ele, porque você não vai ter tudo que você quer na hora que você quer. E isso faz um bem incrível para o cérebro. Uma criança que não recebe não na infância, eu já falo nos primeiros meses de vida, ela não desenvolve, por exemplo, o hipotálamo, que é a região que comanda todas as nossas necessidades básicas, de alimentação, de sono, de tudo. Quando a criança não recebe não, quando ela começa a chorar, e quando ela chora, ela recebe tudo que ela quer, o hipotálamo também não aprende a se submeter à córtex pré-frontal, que é quem nos diz assim, você não pode ter isso agora, é inviável. E a criança cresce tendo todas as necessidades dela satisfeitas, e quando ela é um adulto, ela acha que todo mundo tem que dar o que ela precisa, porque ela não sabe parar, esperar, refletir, e criar estratégias para conseguir o que ela, de fato, pode conseguir por ela mesma. Eu digo para vocês de novo, nós temos o grande privilégio de construir cidadãos que podem oferecer para elas e para outras pessoas uma condição melhor de vida.